glória a Deus. Eu tenho uma palavra que vem de Deus para o seu coração. Você que deseja ler a palavra de Deus conosco. Você pode abrir a sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículo 22. Tem um texto maravilhoso. Jesus anda sobre as águas. Vamos ler. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. E ao anoitecer ele estava ali sozinho, mas o barco já estava numa considerável distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. E à alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. E quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Diga glória a Deus, graças a Deus. Como é importante termos Jesus no nosso barco. Como é importante estarmos perto de Jesus, nos aproximarmos de Deus. Aqui nós vemos Jesus querendo ensinar isso para os discípulos. Jesus tinha acabado de fazer um culto muito grande e estava ali atendendo as pessoas, orando, se despedindo, despachando a multidão. E deu uma ordem para os discípulos entrarem no barco e atravessarem para o outro lado do mar. E os discípulos obedeceram. E Jesus se retirou para o monte, para um lugar assim deserto, para orar, porque Jesus sempre fazia isso. Logo depois de uma grande vitória ou de um grande culto, Jesus sempre separava um tempo para orar e dar graças a Deus e renovar suas forças em Deus, como alguém que recarrega um celular. Jesus estava exausto, passou o dia atendendo pessoas. E onde era que ele recarregava o seu celular, sua bateria? Era orando, falando com Deus. Ele foi para o monte, foi orar. E lá do monte ele assistia o barquinho dos discípulos, lá no mar. Dava para ele ver. E já estava distante, como que na metade do caminho. E o vento soprava contra o barco. Isso quer dizer que os discípulos iam exigir um maior esforço para remar, para chegar do outro lado. Ia demorar mais.
Porque se o vento tivesse favorável, empurrando o barco na direção que eles deveriam ir, a viagem era mais rápida, era mais leve, né? Só que teve uma ventania muito forte e essas ondas o mar estava bravo, açoitando o barco, e os discípulos estavam exaustos. Quando Jesus, lá pela alta madrugada, veio andando sobre o mar. Quando eles avistaram Jesus, eles ficaram em pânico, porque imaginaram que Jesus era um fantasma. Olharam para a bata de Jesus, que os judeus, nessa época, eles se vestiam assim, tinham uma bata, tipo como fosse um vestidão, e ainda tinha um manto, né? Um pedaço de pano que eles usavam assim ao redor do pescoço, como um cachecol, mas não é um cachecol enrolado no pescoço, só colocado assim sobre o pescoço, de uma ponta a outra. E começou a voar, abado o manto, e eles imaginaram de longe, tiveram a visão de um fantasma e começaram a gritar de medo. E imediatamente Jesus deu uma palavra de coragem para eles. Coragem, sou eu, não tenham medo. E aí o Pedro, quando ouviu, pediu um sinal. Se é o Senhor mesmo, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas, porque eu também quero experimentar andar sobre as águas, eu também quero. E aí Jesus diz para ele: vem! E Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Como é importante você estar próximo de Deus e você fazer tudo na direção que Ele está mandando você fazer. Isso vai garantir a firmeza dos teus passos. Isso vai garantir o teu sucesso. Isso vai garantir tua vitória. Quando há um desejo, um esforço da nossa parte de nos aproximar de Deus, de estar no centro da vontade de Deus. Quando há um desejo no nosso coração de fazermos grandes coisas, coisas que ainda nós nunca fizemos na nossa vida. Jesus quer nos ajudar a ter coragem, a vencer o medo, a não parar no meio do caminho. Porque tem pessoas que, quando elas estão enfrentando um problema na sua vida, elas se esforçam para se aproximar de Deus. Elas estão querendo fazer um concurso. Eu já conheci pessoas que só pisam na casa de Deus quando estão na véspera de uma prova, de um concurso, de algo que seja, que elas olham assim e dizem: eu preciso de Deus para me vencer isso aqui. É aquele se aproximar só nas emergências. Nós não devemos ter esse tipo de fé, sabe? De querer buscar Deus só quando o vento está contrário, ou quando precisamos de algo da parte de Deus. Porque nesses dias difíceis, quando você é uma pessoa que está sempre caminhando com Jesus,
Esses dias difíceis, eles se transformarão em dias incríveis. Porque pode acontecer coisas tão grandes na sua vida que não estava nem na sua imaginação. Você nem imaginaria que Jesus ia te mandar fazer algo tão inédito, tão extraordinário. Quero dizer para vocês que Jesus não mudou, Ele continuou o mesmo. É Ele que nos tira do barco do medo e nos faz andar sobre as águas, sobre os lugares novos. Ele é que faz fluir, que acalma o vento, o mar. Faz deles terra firme para nós andarmos. Jesus tem esses lugares novos. Ele sabe acessar esses lugares novos. E Ele também dá acesso a esses lugares novos àqueles que desejam caminhar na sua direção. Queira caminhar com Deus. Queira seguir as pisadas de Jesus. Saia do lugar onde Jesus não está. E ande em direção aonde Ele está. Isso faz toda a diferença na sua vida. Não pare no meio do caminho. Não deixe para fazer coisas novas só depois de grandes perdas. Jesus, Ele quer nos fortalecer, nos encorajar. Para que você possa ser a sua melhor versão hoje, agora, a partir de agora. Tem pessoas que só deixam para cuidar da sua saúde depois que adoece. Tem pessoas que só deixam para cuidar de si depois que perde o casamento. Eu conheci já várias pessoas. O Senhor, meu Deus, Ele quer lhe ajudar nesses desafios, sabe? Para você não ficar no meio do caminho. Para você chegar do outro lado, que lá do outro lado tem grandes milagres nos esperando. Lá do outro lado do mar tem muitas pessoas que precisam de nós. Foi o que aconteceu aqui nesse texto. Se você for continuar lendo, quando Jesus chegou lá do outro lado, eles andam sobre as águas, depois eles voltam para o barco e conseguem prosseguir a viagem tranquilamente, porque agora Jesus estava no barco. Aí quando eles chegam em terra firme, tinha uma grande multidão que estava esperando já Jesus lá do outro lado, e Jesus curou todos os doentes que estavam lá do outro lado. Grandes milagres aconteceram do outro lado. Então você tem que ter certeza que Jesus está com você. Você tem que ter certeza que você está com Jesus. Porque eu lhe digo, caminhar sobre o mar com Jesus é mais calmo do que estar num barco sem Jesus. Jesus faz toda a diferença no ambiente onde Ele está. Então se aproxime de Deus.